Boa tarde, tudo bem? Vamos em mais uma interpretação dos livros da Bíblia. Como sempre, vou fazer a leitura e depois vou dar uma breve explicação utilizando esse ensinamento para o nosso dia a dia, para o nosso andamento diário. Hoje eu vou falar sobre o livro de Lucas, capítulo 11, vou ler do versículo 1. Vou ler o versículo 1, na verdade. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus, quando acabou-lhe, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse, lhe disse a oração do Pai Nosso. Essa oração que é tão famosa nos dias atuais, que até daquele período até os dias atuais é uma das orações mais lidas, mais faladas, mais comentadas de geração em geração. Não tem uma igual, não tem uma igual a essa oração como a do Pai Nosso, que é a que todos os dias a gente ora quando acorda, quando deita, é a que ensina praticamente toda a trajetória de Jesus na Terra, Ensina praticamente como ele viveu, como devemos honrar o nome de Deus. Está tudo contido no Pai Nosso. Cada frase daquela é justamente a honrarias que nós devemos ter perante o nosso Deus. Ele até contou também nesse capítulo a história do amigo que recebeu uma visita à tarde, hora da noite, à noite, no período tarde, e bateu na porta do amigo para solicitar pães para alimentar a visita. E que, num dado momento, o amigo disse que não ia se levantar para fornecer os pães, porque estavam todos a dormir. Mas, pelo que foi visto através da interpretação, ele acabou cedendo pela insistência do amigo. Então, quando ele fala isso em relação à oração, ele quer dizer que tem que existir uma insistência se você tem um sonho, uma realização, um pedido a fazer. Tem que ter uma insistência através da oração. Não só através da oração do Pai Nosso, tem que ser o nosso pão diário, mas através de uma oração feita, do íntimo, aquela oração que faz só entre você e Deus. E ele orienta como é que se deve orar. Ele até dá uma orientação, não nesse capítulo, na verdade, essa orientação que ele dá é no capítulo 11 de Lucas. Ele fala sobre isso, e orienta em outro capítulo, desculpa, eu não estou lembrando agora, ele orienta como se deve orar. Então, como é que deve ser feita uma oração entre você e Deus? Você fecha a porta do seu quarto, você se ajoelha, você fica em silêncio e você expõe o que tem internamente, você coloca para fora. É uma conversa entre amigos, entre você e Deus, porque você sabe que Ele está te ouvindo e você está clamando a Ele através da oração. A oração é muito importante na nossa vida, Através das orações que a gente tem uma comunicação com Deus, Na verdade, a oração é um intermediário entre o ser humano e Deus, E o divino. Através das orações se conseguem muitas coisas. Muitas pessoas já conseguiram muitos milagres através das orações, e não menosprezando pela intercessão também de outras como vamos dizer assim, de pessoas, de outras pessoas que intercedem pela gente
com Deus. Mas a oração é a principal, com certeza. A importância da oração, como eu já disse, é fundamental para que a gente tenha uma vida equilibrada, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos milagres. É muito importante que a gente tenha um hábito de ter essa comunicação com Deus através das orações. Aqui fala também em Lucas, continuando, né? Que no versículo 9, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que ele quis dizer com isso? Que através da oração, quando você bate, quando você insiste naquilo ali, todas as portas são abertas, né? Porque quando você pede a um pai, né, ainda mais ao nosso pai maior, ele vai acatar, se for conforme o seu merecimento, ou se for conforme a vontade dele, né? Então, como a gente diz, quando se começa o Pai Nosso, se diz conforme a sua vontade, porque é exatamente assim. Deus nos fornece, nos permite ter acesso ao que nós pedimos, se for conforme a vontade dele e se for conforme o nosso merecimento. Porque é de se admitir que é o correto, né? Você andar corretamente, você seguir os mandamentos, os princípios de Deus, para poder conseguir os seus desejos. Não é uma permuta, é uma coisa, é como se fosse um presente, né? Um presente para você ser uma pessoa dedicada àquilo que ele sempre ensinou. Então, se você faz pelo outro, automaticamente esse presente retorna para você. E o que não é o ensinamento, e o que é que não seja o ensinamento da Bíblia, né? Você acolher o outro, prestar solidariedade ao outro, ser empático com o outro. Então é isso, tudo que você faz pelo outro, você recebe em troca, porque aí são 2 pesos e 2 medidas, né? Digamos assim. Então, quando ele fala assim, quando você pede, quando você busca, quando você bate, você recebe tudo em troca. Que quer dizer exatamente isso. Você só dá, você só recebe o que você dá. Você só tem para ofertar, você oferta e você recebe a troca. Às vezes, a maioria das vezes, o que nós recebemos não é direcionado àquela pessoa que nós fazemos, porque não é essa a intenção, você fazer por alguém, aquele alguém ter uma obrigação de fazer, de retornar para você, né? Você faz por aquela pessoa e você tá aqui, não espere nada, nem dela, nem de ninguém, nem dela, nem de ninguém, mas Deus, nosso Pai, bondoso, misericordioso, com certeza, o fato de você estar fazendo sempre o bem, sem olhar quem, sem querer nada em troca, Ele vai lhe recompensar por isso. E Ele vai lhe recompensar com abundância, com prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas da sua vida, porque é o correto, né? Se você vive dentro das leis divinas, dentro dos ensinamentos de Cristo, você ser recompensado de alguma forma por isto. E mesmo que não fosse, né, você está fazendo o bem, que é o ensinamento dele. Mesmo que você não receba nada em troca agora, de imediato, mas provavelmente ali na frente vai ter sempre alguém que vai estar fazendo algo por você. Não precisa que você fique esperando por isto, né? Essas coisas acontecem sem você perceber, né? Às vezes você está passando por uma grande tribulação, você já fez uma coisa boa lá atrás e você recebe de um anjo daqui da terra, né? Porque na vida terrena também, nos seres humanos, nós temos anjos,
Não existe só os anjos celestes, existe também os anjos terrenos que são usados para Deus, para nos ajudar, para retribuir o que a gente tem feito pelo outro, né? Então, muitas vezes aparece alguém na nossa vida que a gente nem conhece, mas que nos ajuda de alguma forma. Ali são anjos terrestres enviados por Deus para nos ajudar, né? Às vezes até em certos momentos de grandes dificuldades, sempre tem alguém para lhe estender a mão. O que seria isso, né? Algo que você fez lá atrás, que você nem imaginava que ia receber de uma outra forma, em um momento tão apropriado. Que às vezes quando você fez lá atrás, você não estava nem necessitando disso, né? Você nem estava precisando dessa ajuda. Você fez porque Deus colocou aquilo no seu coração para você fazer. E você fez de bom grado, sem esperar nada em troca. Mas, em determinado momento, pode ser você que esteja naquela situação. Não vai ser a mesma pessoa, pode até ser. Mas a maioria das vezes não é a mesma pessoa que faz por você. É um outro, um desconhecido, um amigo que você não esperava que fizesse tanto. Então, aqui, os presentes são por merecimentos. Se você doa, você recebe, né? Porque é assim. Nós aprendemos muito isso, né? A querer muito, a gente querer muito, tudo em cima da hora, tudo naquele momento, tudo ser imediatamente. Mas o propósito de Deus na vida de qualquer um não é assim. Cada um tem o seu momento certo de receber o seu merecimento, o seu presente. Por hoje é só. Fique com Deus, tenha uma boa tarde e até a próxima.